Fala galera, tudo beleza? Tô de volta aqui, professor William Dornella, pra gente finalizar o nosso assunto então de gestão democrática. Nos blocos anteriores, nós vimos aí muita coisa da gestão democrática. Nós falamos aí da gestão democrática em seus vários aspectos. Eu falei pra vocês das autonomias, lembra do PAF? Pedagógica, administrativa, financeira. Falei o quanto a gestão democrática ela não se separa do PPP, sobretudo do PPP emancipatório para a escola pública, que é onde você vai trabalhar. E aí uma das maiores referências que nós temos é Ilma Passos Veiga. Falamos aí, de acordo com Araújo, quais que são as 4 características ou os 4 elementos essenciais da gestão democrática, como a pluralidade, a transparência e outros elementos que vão circundar aí essas ações. Falamos aí também de mais alguns aspectos quando trouxemos aí a gestão democrática, por meio, é claro, de algumas características ligadas à gestão democrática na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e também na gestão democrática prevista aí lá no nosso Plano Nacional de Educação, enquanto a meta é 19. Gestão democrática, você não pode esquecer que está diretamente ligada à descentralização, mas perceba o sentido dessa palavra dentro do contexto. Falamos da participação efetiva e ativa e, é claro, da transparência. A gestão democrática ela proporciona um engajamento social e é isso que a gente quer buscar ao se construir essas ações. Para a gente poder fechar esse assunto e a gente ir para questões, eu preciso colocar ainda aí alguns elementos que são condicionantes para a participação da gestão democrática. Bom, nós vimos aí que a gestão democrática ela está diretamente associada à redemocratização do nosso país e que nem sempre nós tivemos a gestão democrática tão em voga como nós temos hoje, todos participando efetivamente e ativamente dentro desses processos. Dá uma olhada na tela aí, olha só, esses condicionantes da participação da comunidade da gestão democrática. Nós temos aí os condicionantes ideológicos e nós temos os condicionantes institucionais. Os condicionantes ideológicos são aqueles que dizem respeito às concepções e às crenças que são sedimentadas historicamente na personalidade de cada pessoa e que movem na sua prática e também comportamentos ligados aí ao relacionamento com os outros. A amplitude e esses graus de participação, eles são verificados na escola e são influenciados pelas concepções que os profissionais da escola possuem a respeito da comunidade, das instâncias de decisão, da natureza do que pode ou não ser definido coletivamente. Esses condicionantes ideológicos, eles estão diretamente ligados à participação e a gente entender que a gestão democrática, ela não é neutra. Não é neutra, porque ela é uma tomada de decisão. E eu ainda vou ter os condicionantes institucionais. Esses aqui eles são entendidos ali como um conjunto de fatores que são vinculados a uma existência formal da escola e que vão influenciar na qualidade do tipo de gestão que nela são vivenciadas. Como exemplo aí, Vitor Parro, que às vezes é cobrado aí na hora da prova, ele indica um caráter hierárquico na distribuição da autoridade existente, tanto no interior da escola quanto nesse modelo de provimento do cargo de função de dirigente adotado, a natureza, aos limites de intervenção dos mecanismos de uma ação coletiva. Gente, tradicionalmente ou historicamente, o dirigente de uma escola, ele era dotado de poder, alguém o colocava ali e toda a comunidade ou todo o corpo docente, o discente que estava ali na escola deveria verificar naquele gestor, naquele dirigente, naquele diretor, quase como o líder autocrático, autoritário e simplesmente acatar e respeitar as suas decisões. Não é isso que a gente busca mais hoje. Hoje a gente entende uma gestão democrática diferente desses condicionantes institucionais. Por isso hoje se fala muito da escolha, da participação da comunidade ativa e efetivamente nessas ações. Por isso a gestão democrática, e aí essas palavrinhas historicamente ou tradicionalmente, ela não nasceu como a gente tem hoje, mas sim ela foi imbuída de outras características. Hoje a gente vem evocar essa participação, a gente vem chamar todos para participarem ativa e efetivamente dessas ações, tá bom? Olha o que mais nós temos aí, além desses dois condicionantes. Temos os condicionantes políticos sociais. Esses condicionantes políticos sociais, eles devem buscar a interação, ou a integração da nossa comunidade escolar.
É aqui que a gente vai buscar que os interesses, esses aí, devem tender a expressar as necessidades imediatas, o que na maior parte das vezes são contraditórias e vão se originar por meio de conflitos que vão demonstrar a impossibilidade de práticas harmoniosas, muitas vezes estabelecidas ou enaltecidas como um padrão esperado na gestão escolar. Isso aqui é muito bom a gente conversar sobre essa palavra harmonia. Muitas vezes a gente fala assim, eu quero que nessa escola aqui a gente tenha harmonia, que todo mundo pense igualzinho aqui uns aos outros. É isso que eu quero mesmo, gente? Harmonia? Claro que não. A harmonia me lembra a homogeneidade. Um pensando igualzinho ao outro. E não é o que eu quero. Eu não quero buscar mais a homogeneidade, eu quero buscar a heterogeneidade. Um estudante pensando diferente ali do outro. A minha comunidade ela é heterogênea, ela é diversificada. Todo mundo é diferente e é isso, e são essas as diferenças que devem ser respeitadas e que devem ser propagadas dentro desse processo. A heterogeneidade. Então, se a sua prova falar o seguinte, que na gestão democrática eu quero eliminar os conflitos para buscar uma harmonia. Tá errado. Eliminar os conflitos, acabar com os conflitos. E na verdade não. A gestão democrática ela quer desvelar os conflitos. Aquele conflito que foi varrido ali para baixo do tapete, quero mais isso não. Eu quero que os conflitos agora eles apareçam. Todo mundo saiba mesmo sobre os conflitos e todo mundo tenha uma noção e todo mundo evoque ali a sua participação e a sua presença ativa dentro dessa ideia. Então, ao invés de eliminar, eu quero desvelar para que a gente vá superando esses conflitos de pouquinho em pouquinho, tá bom? Dá uma olhada aí no que mais nós temos sobre agora os condicionantes materiais. Esse aqui diz respeito às condições objetivas em que se desenvolvem as práticas e as relações no interior da escola. O que parece se dar na realidade das escolas públicas é que na medida em que faltam os recursos em toda parte, em toda ordem, o esforço despendido para remediar tais insuficiências tem competido com o esforço que se poderia empregar para modificar as relações autoritárias que vigem, aí olha só, dentro da instituição escolar. Bom, muitas vezes uma escola fala que não consegue chegar a determinados resultados por conta desses condicionantes materiais, né? E todos esses condicionantes aqui, eles viram normalmente ali uma pedra no sapato. As condições sociopolíticas, as condições materiais, as condições ideológicas, as condições institucionais, mas a gestão democrática por meio desse engajamento social, por meio dessa participação efetiva, ela visa superar, e não eliminar, superar todas essas problemáticas por meio de uma participação ativa e efetiva dentro desse processo, tá bom? Dá uma olhada no que mais nós temos aí, no que tange as dificuldades da gestão democrática. Bom, a gestão democrática muitas vezes ela não acontece ativa ou efetivamente quando a gente vem pensar e quando a gente vem propagar algumas possibilidades presentes sobre a seguinte ação e sobre a gestão democrática. A primeira delas, eu tenho as dificuldades internas. Dificuldade interna na escola. Essa dificuldade interna, na verdade interna vai ficar aqui embaixo, ó. Deixa eu colocar interna aqui, ó. Interna aqui. E aqui eu vou colocar dificuldade externa, beleza? Externa à escola. Pronto. Dificuldade é dificuldade interna. Vamos começar por ela. Na escola, muitas vezes a gente encontra essa dificuldade de socialização de poder e uma visão patrimonialista. O que é isso, professor? Essa dificuldade interna ligada à socialização, resistência de socialização à visão patrimonialista. Vamos imaginar que eu já estou naquela escola há 20, 30 anos. E eu começo a achar que a escola é minha. Já conhece diretor assim? Que a casa dele já é grudada com o muro da escola. E ele acha que a escola é um quintal da casa dele. Por isso ele dita as regras, ele fala tudo, ele acha que a escola tem que acontecer da forma como ele imagina, que é ele que vai tocar a música e cabe a todo mundo dançar no ritmo dele, não é? E aí, muitas vezes a gente vem de escolas com essa visão patrimonialista mesmo. Eu achar que a escola é minha e eu tenho dificuldade de socializar o poder. Pegar o poder e fazer com que outras pessoas socializem esse poder, com que outras pessoas tomem a decisão ali comigo. Isso acontece muito, não é verdade? Não é o que a gente quer buscar. Essas são dificuldades internas que às vezes a gente encontra. Mas existem também as dificuldades externas. Quais que são? Olha aí em cima, ó. Pouca vontade política ou contrariedade da vontade política. Muitas vezes, gente, quem tem o poder na mão, os nossos políticos, eles não têm vontade de que a gestão democrática ela aconteça. Olha o que acontece. Durante algum tempo,
não existia, por exemplo, aqui no Distrito Federal, falando da nossa realidade aqui do DF, né? Como exemplo para você aí de outros lugares do nosso país. Durante algum tempo, o secretário de Educação, ele escolhia os coordenadores regionais e o coordenador regional, ele escolhia todos os diretores. Era ele que escolhia quem ia ser diretor na escola. Aí o que o diretor fazia? O diretor, ele ficava devendo um favor do coordenador regional. Se o coordenador regional não falasse assim, ó, faça isso, o diretor não fizesse, ele no outro dia falava, tá, vou te substituir, e colocava outro diretor. Era assim que acontecia. Gente, será bom? Não, né? Mas o que acontece? Isso gerava ali aquela velha política de troca de favores, um ficando ali na mão do outro. Por isso a gestão democrática, ela vai possibilitar um rompimento com isso. Ó, o coordenador regional mandou você fazer isso. Ó, mas eu não vou fazer da vontade dele não, vou fazer a vontade da comunidade e não mais da coordenação regional, do diretor regional. Por quê? Porque eu fui eleito pela comunidade. E por mais que o coordenador não goste disso, eu tenho um respaldo legal. Fui eleito para ficar aqui durante 3 anos. Então ele gostando ou não, eu vou ficar. Olha só como é contrário à gestão democrática. Num modelo de educação e num modelo de Estado que a gente tem hoje, é muito melhor a gente ter as pessoas na mão, não é verdade? Por isso existe uma pouca ou uma contrariedade de vontade política dos nossos governantes em sustentar esse modelo de gestão democrática aqui, ó. Eles preferem, é claro, ter o poder de decisão na mão deles. Por quê, gente? Porque eu vou conseguir ter o apadrinhamento político, que não é o que a gente quer buscar mais. Olha o que mais nós temos aí, ó. Essa cultura democrática, ela ainda é pouco, ela ainda é pouco consolidada na nossa sociedade atual. Essas aqui são as dificuldades sociais, tá? São as dificuldades mais amplas, são as dificuldades gerais. Essas dificuldades aqui, a gente tem uma dificuldade, inclusive, em entender a importância desse controle social. Olha que tanto de dificuldades a gestão democrática tem. Ela tem dificuldade externa à escola, tem dificuldade interna, tem dificuldade social, dificuldade geral. Todas essas dificuldades aqui, elas colaboram para que a escola ela possa primeiro identificar e depois ela buscar superar essas ações. Essas dificuldades aqui, elas devem ser vivenciadas todos os dias na escola, internamente ou externamente, mas a gente deve superar cada dia mais. É claro, gente, com a Constituição de 88, como eu disse para vocês, com a redemocratização, foi um salto gigantesco. Mas só esse salto não basta, né? A gente precisa avançar, a gente ainda precisa ir além dessas ações. Olha o que mais nós temos aí quando a gente vem falar sobre essa problemática de gestão democrática na educação básica, alguns problemas que a gente precisa identificar. Dá uma olhada na tela, ó. O primeiro desses problemas, gente, um excesso de um simples formalismo para a realização da discussão e da tomada de decisão colegiada. Existe aí um excesso de formalismo. A gestão democrática ela tem que sair do aspecto formal para ela se tornar real, para que ela realmente possa acontecer. Muitas comunidades só vão lá e votam, só por votar, ou só vão lá e participam de um de outro, mas não participam de todos os dias efetivamente dessas ações. Eu tenho também uma falta de politização das questões sociais. O que é essa politização? Muitas vezes a sociedade ela não entende que ela deve ativamente e efetivamente participar dessas ações. Eu preciso politizar, e politizar não é polemizar, mas chamar a comunidade para que ela possa participar. Eu também encontro esse aqui, ó, falta de recursos financeiros e também de outros para a tomada de decisão coletiva de fato. Isso acontece, gente, ó, falta de recursos financeiros. Muitas vezes a escola, lembra que eu falei dos condicionantes financeiros? Muitas vezes a escola ela não tem recursos e quando ela não tem recursos ela fica na mão do Estado. Eu tenho também uma pouca discussão sobre as questões pedagógicas. Olha o PPP que nós falamos nos blocos anteriores aí, ó. Eu preciso buscar a discussão ativa e efetiva do meu projeto político-pedagógico para que todos possam participar e para que todos possam participar ativa e efetivamente desses processos. Eu preciso pensar também na falta de compreensão sobre as formas de utilização dos recursos financeiros que são descentralizados para que eles possam chegar na escola, bem como a gente diminuir o excesso de burocracia e de impedimento do uso desses. Olha aqui, ó, quando a gente falou de recursos materiais. Gente,
ao invés do poder público ele centralizar nele o poder de decisão, falar assim, eu vou mandar para essa escola um ventilador, um ar-condicionado, 30 mesas, vou mandar ali brinquedos, aí ele faz uma compra em lote, um monte de ar-condicionado, brinquedo, e ele manda para todas as escolas de forma igual, o mesmo número de ar-condicionados, de brinquedos, de ventiladores, de mesa. Só que na verdade, para uma escola X isso é muito bom, mas para a escola Y não era essa a necessidade. Por isso é necessária a descentralização. Vamos enviar recursos para essa escola para que ela faça a aquisição desse patrimônio? Porque é a escola quem vai saber fazer a gestão de tudo isso. É a escola que sabe o que é melhor, quais que são as problemáticas, é a escola que sabe o que ela precisa, quais que são as suas necessidades, é a escola que vai fazer a gestão de todos esses recursos. Olha o que mais nós temos aí, a concentração de poder e de informação do cargo do diretor da escola. Durante muito tempo houve isso, né? A concentração de poder. E hoje a gente está falando da desconcentração do poder. O poder não pode ficar só na mão do diretor, do diretor da escola, mas o poder deve estar na mão de todos. Um exemplo que nós temos aqui, o concurso para o diretor e também para supervisor do estado de São Paulo, né? Gente, em algumas localidades, nós temos aí eleição para diretor e o diretor ele escolhe lá o supervisor. Aqui no DF, por exemplo, é assim. Em muitos locais do nosso país não há eleição, mas tem que existir um mecanismo de participação, seja por meio de concurso ou qualquer outro. Mas a gente precisa buscar a participação efetiva, uma participação real e uma participação construída dentro dessas ações. O que a gente não pode fazer, o que a gente não pode buscar é de maneira ou de forma alguma buscar ali indicação ou buscar ali um mecanismo que não exista participação, que não enseja ali a democracia. Então, dependendo aí do seu estado ou do seu município, existe um outro mecanismo de gestão democrática. Beleza, sem nenhum problema. Mas a comunidade, ela participa? Se ela participar, aí legal. Aí a gente está, então, buscando a efetividade da plena participação. Olha o que mais nós temos aí, a falta de formação para os processos de participação coletiva e democrática nas escolas e nos demais conselhos de educação. Gente, toda escola, por exemplo, tem que ter lá o seu conselho escolar, não é? O conselho escolar, se a gente fosse olhar na prática, eu até falei isso para vocês, ele tem mais poder do que o próprio diretor. Só que o conselho escolar sabe disso? Não. A comunidade escolar sabe disso? Não. E a gente acaba cada vez mais, né, simplesmente fundamentando e falando que o diretor ele tem poder. O diretor tem poder, mas na verdade é o conselho escolar, por ser esse órgão aí colegiado. Mas muitas vezes falta formação. O professor não sabe disso, o aluno não sabe disso, a comunidade não sabe disso. E a gente vai alimentando cada vez mais essas ações. Olha o que mais nós temos ainda aí de importante quando a gente fala aí, a falta de instâncias articuladoras e a troca de experiências entre as escolas de rede estadual. Gente, uma escola, eu sempre falo esse exemplo, né? Assim, vamos imaginar que uma escola está elaborando seu projeto político-pedagógico. E aí, uma pessoa da equipe acaba entrando num site de notícias e lê que uma escola de algum estado aí do nosso país conseguiu diminuir, era uma escola que ficava numa sociedade muito violenta, mas conseguiu reduzir drasticamente a violência ali daquela comunidade. Aí essa escola fala assim, oxe, que legal, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar para essa escola e vou pedir também o projeto político-pedagógico dela. Fulano de tal, me manda a cópia do seu PPP aqui que eu vou fazer igualzinho aqui na minha comunidade, porque eu quero melhorar. Eu posso fazer isso, gente? Claro que não. O projeto político-pedagógico, ele é da escola, ele é a identidade daquela escola. No entanto, o que a gente pode fazer? Uma troca de experiências em rede. Uma escola tem muito a trocar experiência com a própria comunidade e também com outra escola. O que será que o estado do Paraná fez na educação dele, fez elevar tanto, e que eu posso adaptar, que eu posso incorporar para o estado aqui, por exemplo, do Pará, aqui para o estado do Piauí? Então a ideia vai ser essa aí, a troca de experiências. A gestão democrática, ela faz isso, a gestão democrática ela é diálogo. Eu vou dialogar com os meus pares, eu vou dialogar com a minha comunidade, mas vou dialogar também com o sistema. É assim que a gente precisa pensar quando a gente vem falar sobre a gestão democrática, tá bom? Olha o que mais nós temos aí quando a gente vem falar da gestão democrática num processo de aprendizado coletivo.
A gestão democrática num processo de aprendizado coletivo, ela tem que ter, claro, formação continuada. Ela tem que ter, ó, aqui é um exemplo, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó. Um exemplo é a eleição de diretores. Mas se eu não tiver a eleição de diretores, eu tenho que ter a participação de outra forma, beleza? Eu tenho que ter a participação de outra forma. Eu tenho que ter a política educacional de financiamento público de educação por meio da descentralização desses recursos. Vamos escrever certo, né? Mas na prova discursiva escrever certo? Agora sim. Descentralização dos recursos, beleza? Eu preciso do respeito à diversidade, eu preciso do conselho escolar, enquanto órgãos colegiados, eu preciso da democratização das relações de poder, eu preciso do fortalecimento do Grêmio Estudantil, eu preciso da construção do projeto político-pedagógico, é claro, numa visão emancipatória, beleza? Sempre um PPP numa visão emancipatória, e eu preciso dessa formação continuada. Todas essas ações aqui, elas ajudam a construir um processo de aprendizado coletivo dentro da gestão democrática. Fique esperto no que eu vou te falar aqui. Gestão democrática é tomada de decisão. Todo mundo toma a decisão junto. Mas não é só quando a escola recebe recurso. São todos os dias. É no processo ensino-aprendizagem. É na coordenação pedagógica. É na hora atividade. É em qualquer momento. Qualquer que seja a decisão. A escola ela tem que tomar uma decisão, então vai ser coletivamente. Gente, imagina uma escola que precisa tomar uma decisão e ela chama a comunidade o tempo todo, todo dia. Comunidade, vem cá! Faz uma assembleia geral escolar. Comunidade, vem cá! Uma hora a comunidade não vai mais, né? A gente tem dificuldade que o pai vá até para a reunião dos alunos, quem dirá para poder tomar as decisões. Por isso, então, eu tenho representantes da comunidade no conselho escolar. Esses representantes, eles vão, então, participar ativa e efetivamente dessas ações. Beleza? Fiquem espertos, então, sobre essas considerações. Agora é momento da gente começar a fazer questões. Vamos ver como isso já foi cobrado em prova? Dá uma olhada na tela aí, olha só. Hora de treinar. Nossa hora do treino aí, quando vem estabelecer, então, essas ações por meio, então, das nossas questões. Vamos para a primeira questão, quando fala assim. O planejamento e a gestão participativos e democráticos são tratados por diversos autores na educação. As diferentes concepções e práticas da gestão escolar vão configurar sua natureza tradicional ou democrática. Para Gandim, podemos dizer que uma gestão democrática prioriza o quê? O que a gestão democrática ela vai priorizar? Letra A, a tomada de decisão entre toda a comunidade escolar. Gente, na gestão democrática, toda a comunidade escolar ela participa? Sim, professor. Tanto os pais, quanto os estudantes, quanto os professores. Vamos colocar aqui. Os professores, quanto também a assistência, os técnicos, vamos colocar assim, ó, os técnicos, a carreira assistência, quem auxilia também na educação, todos devem participar. Gabarito, então, só pode ser a letra A. Até agora é a letra A. Consulta aos professores da escola nos casos específicos. Consulta aos professores tem que ser consulta a todos, gente. Envolvimento dos professores nas decisões do gestor e da equipe. Vamos lá. Envolvimento dos professores nas decisões do gestor e da equipe? Não, gente, tem que ser o envolvimento de todos. Por isso eu circulei a palavra todos ali, ó. Colaboração dos pais no projeto? A colaboração dos pais é importante, mas eu preciso de todos. Participação de cada profissional em seu setor particular? Todos os profissionais devem participar, mas no seu setor não. Tem que ser na tomada de decisão. Tem que ser a participação efetiva em tudo. Gente, gestão democrática é sério. Gestão democrática é a efetiva participação em todos os processos de decisão. A sua prova ela sempre vai tentar te enrolar falando assim, que a participação do pai é importante. É, mas eu quero todo mundo. A participação do aluno é importante. É, mas eu quero todo mundo, né? Então fique esperto sobre as suas considerações sobre o projeto político-pedagógico para que você não possa ter uma visão reduzida sobre o PPP, tá bom? Sobre o PPP e a gestão democrática. E uma Passos Veiga, sendo uma excelente referência aí para PPP, ela diz que o PPP e a gestão democrática são vinculados. Eu não consigo construir a minha proposta pedagógica sem a gestão democrática. Por isso a gente viu aqueles elementos nas nossas aulas anteriores. Mas agora,
a gente tem mais uma questão para a gente poder fazer sobre a gestão democrática. Dá uma olhada na tela aí, olha só. A gestão democrática escolar configura-se como o quê? Configura-se como um processo neutro, certo ou errado ou erradíssimo? Gente, vamos lá. Processo neutro? Claro que não, gestão democrática. Nesse mesmo bloco, a primeira coisa que eu escrevi aqui na nossa tela foi gestão democrática não é neutra de forma alguma. Vamos colocar aqui, ó. Não é neutra. Letra B, é um ato político e social? Perfeito. Por que é político e social? Porque é um ato que vai buscar a transformação. Que vai buscar a transformação. Gabarito só pode ser a letra B. É uma atuação meramente burocrática e administrativa? Burocrática, gente? Administrativa? Claro que não, de maneira alguma. Nem burocrática e nem administrativa. Não é isso que a gente quer buscar. Porque quando traz pra gente essa atuação por meio desses aspectos meramente burocráticos e administrativos, não são essas as considerações que a gente deve buscar e que a gente deve fortalecer dentro do processo. Muito pelo contrário, a gente deve buscar atuações mais amplas dentro dessa vertente. Gente, a gestão democrática ela deve superar os aspectos burocráticos. Valorização de uma administração pautada pela burocracia? De novo, também não. Um locus de interlocutores que tem o mérito administrativo e de poder hierárquico, um locus local, né, de interlocutores de mérito administrativo, vai muito além. Lembra daquelas autonomias que a gente falou do PAF? Pedagógico, administrativo e de gestão financeira? Vamos colocar aqui, ó. Administrativo. Pedagógico? Pois é, tá errado. E quando eu falo de relações hierárquicas, eu estou privilegiando a verticalidade em detrimento da horizontalidade. E hoje o que eu não quero mais é essa verticalidade. Eu quero isso aqui, ó. Eu quero a horizontalidade dentro do processo. Poder ficar bonitinho, né? Pra vocês identificarem. Eu não quero isso e, na verdade, eu quero isso, tá bom? Então fiquem espertos, o gabarito só pode ser a letra B. Gente, o que é político? O que é social? Que muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? Bom, quando eu falo para vocês assim, por exemplo, o PPP, a gestão democrática, tem que ser um ato político, a gente lembra muito do compromisso social e ético do professor. Quando você assume lá, fala assim, eu quero ser um professor, e assina o seu termo de posse, vai chegar esse dia aí. Você não tá falando assim, eu quero só ensinar, eu quero só chegar lá e levar o processo de ensino-aprendizagem. Não, você tá dizendo que você tem um compromisso com a sociedade, que você quer levar a transformação daquele aluno. Isso é um compromisso social e ético. Por isso, todos os atos do professor são atos políticos, atos que devem levar à transformação. Quando eu ensino o aluno a aprender a ler e escrever, não é só para ele poder aprender a decodificar uma coisa. Não, mas olha o sentido social que tem no mundo. Eu estou ensinando ele a ser crítico, consciente, eu estou formando um sujeito, eu estou formando um cidadão. Por isso, então, esse compromisso, por isso, então, esse ato social, por isso, então, esse ato político e também social. Isso significa formar um determinado homem para um determinado tipo de sociedade. Isso é, então, um ato político, tá bom? E vamos para a questão 3? Olha só quando fala assim, ó. Dentro da escola, a elaboração coletiva, ou seja, democrática, do projeto político-pedagógico é a oportunidade para se iniciar o processo de gestão democrática. O PPP não deve ser um discurso vazio, devendo representar a realidade escolar, suas características, qualidades e desafios, oportunizando a gestão democrática. Entende-se por gestão democrática uma gestão que o quê? Vamos lá. Uma gestão que, letra A, seja fundamentada, que é o que ele estabelece aí pra gente, que seja fundamentada por uma tradição. Gente, tradição vem da palavra tradicional, né? E tradicional lembra pra gente autocrático. A gestão democrática é por uma tradição? Muito pelo contrário. Eu quero quebrar aquela tradição que o poder tá na mão de poucos e poucos são os que mandam. De jeito nenhum. Eu quero buscar atender ali aos interesses e aos planos e objetivos externos? Não! São os planos e os objetivos coletivos. Pode ser interno e pode ser externo também, mas tem que ser os objetivos do bem-estar da minha comunidade. E que leve em conta a corresponsabilidade coletiva. Corresponsabilidade coletiva, perfeito, né? Co significa que é todo mundo junto, que é híbrido. Responsabilidade coletiva, de todos. Perfeito.
coletivo e híbrido de todos, ó. Gabarito só pode ser a letra C. Se fundamente em hierarquias bem delimitadas, gente, é isso mesmo, eu quero o autoritarismo e hierarquias bem delimitadas. Tem pessoas que só mandam e outras que só obedecem? De jeito nenhum. E se articule pela homogeneidade, nós falamos que não é homogeneidade, mas sim heterogeneidade. Essa homogeneidade aqui tem aquela ideia de padronização, tem aquela ideia de harmonia, de eliminação de conflitos. E não, eu não quero homogeneidade, todo mundo pensando igual. Eu quero a heterogeneidade, a diversidade, a inclusão e a propagação dessas ideias. Por isso, dá uma olhada aí, ó. Gabarito só pode ser a letra C, quando trouxe pra gente a corresponsabilidade coletiva, tá bom? Galerinha, eu vou ficando por aqui. E você? Eu te encontro no próximo bloco, porque eu tenho mais questões. No próximo bloco, a gente vai fazer um mapa mental juntos e depois a gente vai fazer questões, tá bom? Até o próximo bloco. Tchau, tchau!